Que o Espírito Santo me use nesta noite. E gostaria de falar sobre a excelência da casa do Pai. As obras do Senhor têm sido feitas na sua excelência. Vimos ontem o encontro das Marias e das Déboras, as dançarinas de Deus, que foi um espetáculo majestoso. E hoje, vemos aqui esses dois anjos dançando para Jesus, com alegria, com a majestade, fazendo jus à excelência de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A palavra hoje, o tema desta noite é em quem deve permanecer o cristão. Poderia perguntar também em que deve permanecer o cristão. Em que deve se refere à planta, à árvore física. Agora, em quem deve se refere a ele, Jesus. Então, para começar, nós temos aí, nesse tema, eu gostaria, antes de falar sobre os versículos, e dizer que hoje é uma noite de festa, uma noite de alegria, porque nós estamos comemorando, estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Deus. A palavra está hoje em João 15. Eu vou ler só do versículo 1 ao versículo 5 e depois nós vamos nos correndo. Obrigado, Vinícius. Tem sido uma bênção a casa do Pai. Então fala da videira e os ramos que nós temos aí. No versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado, eu e você. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecer em mim. E o quinto: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Então, nós vemos aí onde o cristão deve se firmar, em que ou em quem o cristão deve permanecer. Nós vimos aí os cânticos, os hinos, que são em concordância com o tema. São as concordâncias de Deus. Eu não falei
com antecipação do que ia falar. Mas Deus, Ele tudo pode, Ele tudo faz para a sua alegria e a alegria minha e sua. Hoje nós estamos celebrando aí a morte, como eu falei, a morte e a ressurreição de Cristo. Poderíamos estar chorando pela morte dele, mas nós estamos aqui regozijando. Por quê? Porque ele veio para nos salvar. Ele veio com o propósito do Pai. Ele se comprometeu a passar por todas essas coisas. E o Pai, em demonstração de amor, deu o seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Não existe maior amor, ou não existe amor maior do que esse. Dar a vida para a salvação de um povo que já estava condenado. Isto é o que nós estamos fazendo hoje, a ceia do Senhor. E como eu falei, esta ceia com excelência. Excelência pela palavra, excelência pela mesa, excelência pelos obreiros e excelência por você estar. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós dizemos que Deus é o agricultor, o lavrador, Jesus é a videira, e nós, o seu povo, somos os ramos. E a palavra diz que os ramos fora da videira não produzem frutos, eles secam. No decorrer do texto, ele seca e só serve para o fogo, se torna em palha. Então, é de importância que nós permaneçamos ligados na vida que é Jesus Cristo. Quando nós nos afastamos da igreja, nós vamos esfriando, como a brasa fora do fogo, ela esfria até apagar. Não nos deixemos ser pegos por estas armadilhas do inimigo. Vamos permanecer na igreja, porque aqui nós temos comunhão com os irmãos. Então nós não podemos dispensar. A palavra diz que Jesus falou com Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele não falou: Pedro, tu és pedra e você vai servir para edificar igrejas. Nós somos igreja. Nós estamos aqui congregando como igreja, formando uma congregação, irmanados, com os mesmos objetivos, com os mesmos pensamentos espirituais. Isto é ser cristão. Isto é permanecer em Cristo. Prosseguindo, ele diz que a videira, os ramos fora da videira não dão frutos. E quais são esses frutos que nós temos que dar? Vamos ver aí
em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amor e alegria é o que nós estamos celebrando hoje, com amor e com alegria. Depois nós temos as pregações que nós vemos por aí. Não estou aqui fazendo crítica nem julgamento, mas apenas frisando o que a gente ouve e o que a gente vê. As pregações da teologia da prosperidade financeira é um modo. Mas Deus não dá riqueza? Claro, dá riqueza sim. Mas nós temos aqui em Mateus 6,33, nos diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Foi assim com Jó, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, e assim será comigo e com você. Basta crer, porque é pela fé que nós vivemos. O justo viverá pela fé. E nós vivemos pela fé. Depois nós temos as pregações sobre o Evangelho de cruz. Essas pregações nos trazem um peso que nós não podemos carregar. Como se a cruz, o madeiro, fosse para as nossas costas. Mas eu digo a vocês, e a palavra confirma, esta cruz já foi carregada por Jesus. Então, nós temos aí em Mateus 11, 28, versículo 28 a 30, ou 28 e 30, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E por que eu vou carregar comigo esta carga da cruz? Se a palavra nos diz que eu tenho que buscar Jesus, que eu tenho que transportar as minhas tribulações para Ele, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele não quer sobrecarregar nenhum de nós. Ele quer que nós vivamos em alegria e em amor. Não se deixe impressionar pelo sofrimento, que através do sofrimento que a gente é salvo. A palavra está nos dizendo o contrário. Ele vai nos salvar, Ele veio para nos salvar. Ele, já pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Olha, não se deixe carregar por esses pesos. Esses pesos não são nossos. Vamos ter tribulações? Naturalmente. Mas o que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha em quem nós estamos ligados.
em quem nós estamos permanecendo em Jesus Cristo, que tudo pode. Então, a nossa vida é uma vida de amor, é uma vida de alegria, é uma vida de frutos, conforme já citamos. Não nos deixemos enganar. Vamos prosseguir, avante, vamos ter ânimo, vamos ser fortes, corajosos, porque Deus foi com Josué, Deus foi com Moisés, e Deus será comigo e com você. Então, este evangelho de cruz que se prega por aí é um evangelho de dependência, é um evangelho de exploração, mas nós temos aqui a casa do Pai. E o que a casa do Pai prega? Atenção, pastor. O que a casa do Pai prega? A casa do Pai prega a palavra verdadeira. Esta palavra confronta, mas ela não castiga. A palavra traz dentro dela, traz em si profecias, traz promessas, traz prosperidade no sentido geral, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, traz alegria, traz ânimo, traz esperança e traz a sabedoria de Deus. Esta é a pregação da casa do Pai. É a pregação que todos que vêm aqui falam disto. Não é só a pastora, mas todos que vêm aqui pregar falam do amor e da alegria, da salvação. Nós temos aí João 10:10, todos conhecem, mas vamos só recordar, né? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esta é a ação do inimigo, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Aleluia. Sabe o que é vida com abundância? É vida com tudo isso que a casa do Pai prega: alegria, amor, prosperidade. Isto é viver com abundância, ter vida com abundância. Cristo quer que nós vivamos com abundância. Não fosse assim, ele não falaria. Mas ele está dizendo para mim e para você esta noite: viva, mas não se desligue da videira verdadeira que é Cristo. Eu gostaria de ver aí o versículo 11 de João 15, apenas para ratificar o que eu estou falando. Versículo 11. João 15, versículo 11. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam pela metade. Que a alegria nossa
seja pouca. Não, que a alegria seja completa. E quando a alegria é completa, ela vem com prosperidade, ela vem com promessa, ela vem com esperança, ela vem com realização. E Deus esta noite está realizando coisas que nós nem imaginávamos que fossem resolvidas tão rapidamente. Mas Ele, a palavra está dizendo que Ele faz as coisas acontecerem. E vai acontecer na minha vida e na vida de você. Dê o seu testemunho. Porque Deus se agrada de três coisas: se agrada da palavra, se agrada da oração e se agrada do testemunho. O testemunho é uma confirmação da nossa fé. O testemunho faz com que o irmão tenha mais fé, porque são coisas reais, coisas que acontecem conosco. Hoje, nesta noite, nós estamos aqui nesta alegria, neste amor que nós estamos aqui, nesse calor humano que nós estamos aqui. E hoje, nós saímos daqui, renovando a nossa aliança com Deus. Glória a Deus, aleluia. Coisas novas aconteceram. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei, a cruz já foi carregada por Cristo. E eu gostaria de ver Lucas 9:23. Jesus disse: se alguém quer vir até após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor falou que aquela cruz, não é aquela cruz de madeira, que a cruz que Jesus morreu, Jesus foi crucificado, era uma cruz de carvalho. Carvalho é uma madeira pesada, uma madeira resistente, uma madeira que é difícil tanto de carregar. Tanto é que Jesus foi ajudado pelo Senhor, mas essa cruz já foi. A nossa cruz é outra. Qual é a nossa cruz de hoje? Este é o Evangelho da cruz que nós pregamos, que nós vivemos. Qual é o Evangelho da cruz? A cruz é negar-se a si mesmo. É fácil? É pesado? Não. Mas é fácil? Mas não é impossível. Fazer do fácil difícil é tornar o difícil impossível. Então, não é fácil, mas é possível. É colocar Cristo em primeiro lugar, em todas as nossas ações, em todas as nossas atividades. Cristo tem que ser o primeiro, porque Ele é o primeiro. Colocar as nossas ansiedades em Cristo Jesus. As nossas vontades, como eu falei, negue-se a si mesmo. Isto fazer as nossas vontades, a vontade da carne. A vontade da carne, na maioria das vezes, nos leva para o mal. Deus não quer isso.
Nós temos que abandonar a carne. Abandonar a carne, abandonar o desejo da carne, é uma cruz, porque não é fácil. Como eu falei, não é pesado, mas é difícil, mas não é impossível para nós fazermos isso. A cruz que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, o evangelho da cruz, é também estar em comunhão com os irmãos. Chuva, sol, vento, e a gente está aqui congregando com os irmãos. Não é pesado, mas é difícil para aqueles que não entregam as suas vontades a Jesus. É evidente que motivos existem, mas muitas vezes o nosso conforto, a nossa zona de conforto, nós não queremos deixar o sofá, não queremos deixar a televisão, não queremos deixar o futebol. Não condeno, não é condenação, não é julgamento, mas são coisas da carne, coisas do mundo. Nós temos a semana toda, nós temos culto 2 vezes por semana. Temos culto na quarta-feira e culto no domingo. Quantos aqui vêm aí com bastante sacrifício? Muitas vezes sai do trabalho, vem com a roupa do trabalho, né, Rosana? Porque não dá tempo para ir para casa. É difícil, mas não é impossível. Porque se ela faz, eu posso fazer, você pode fazer também. Glória a Deus. Então, o Evangelho de cruz é ter tempo para a renovação da aliança com Jesus. É estar aqui para receber a ceia, para renovar essa aliança que Ele fez conosco. É não se afastar de Deus. É a nossa cruz. Porque muitos, essa cruz fica pesada e se afasta de Deus. Mas essa cruz é leve. Esse fardo é leve. É possível isso fazer. O Evangelho de cruz é obedecer. O nosso alfabeto aqui na terra é ABC. O alfabeto de Deus é obedecer. Evangelho de cruz é confessar os seus pecados, é perdoar e pedir perdão. Pedir perdão não é muito fácil, precisa humildade, que muitas vezes a gente negligencia com isso e deixa de pedir perdão por uma questão de orgulho, dando vazão à vontade da carne. O que eu quero dizer é que isto não nos livra das tribulações. E aí eu volto a repetir o que está em João 16:33. Segunda parte diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vale a pena repetir isso. Eu venci o mundo. As tribulações vão existir.
as aflições vão existir. O evangelho de cruz que eu estou pregando hoje, esse evangelho de cruz que parece leve, mas que é difícil, não nos livra dessas tribulações, porque o próprio Jesus teve tribulações, teve aflições, meus irmãos, mas nos compete acreditar que mesmo ele tendo aflições, ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo e nós somos seguidores, nós estamos ligados a ele como o ramo na videira, nós temos que seguir o seu exemplo, temos que prosseguir. E aí, meus irmãos, eu acho que os obreiros já podem tomar posição para a ceia. O evangelho de cruz é permanecer na videira sempre. Porque essa videira, como nós vimos, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.